Vocês sabem que quando eu construí toda essa questão de ciclo acelerar, da metodologia, de escrever ela, de tentar explicar isso, que é a forma que eu me organizava, e tentar explicar isso para o mundo, eu comecei a pensar no seguinte, cara, eu tenho que organizar essa minha informação, como eu executo as minhas coisas, entende? E o ciclo, a ideia do ciclo, ela saiu justamente desse pensamento de melhoria contínua, entende? Porque eu percebi que, cara, por mais que eu saiba uma coisa, ela muda. Então, por mais que eu saiba fazer layout, cara, a cada ano vem um layoutzinho novo, vem fontes novas e daí vem efeitos diferentes para os sites. Então, eu estaria sempre em constante aprendizado. E o ciclo acelerar, ele não tinha o objetivo de ser aplicado somente ao marketing ou somente às vendas, né? Não, ele tinha o objetivo de alavancar um negócio. E como eu iria organizar as informações para isso se tornar um passo a passo para organizar um negócio e ele conseguir evoluindo a cada ciclo, entende? Então, basicamente, quando eu pensei nisso, eu criei esses 6 passos que acabaram se dividindo em 3 grandes passos, assim, né? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque a gente vai começar a falar sobre coisas que eu prefiro que vocês estejam olhando juntos, tá? Então, basicamente, eu construí o ciclo acelerar e os 6 passos que eu tinha escrito realmente, né? Era mapear, planejar, criar, comunicar, coletar e analisar. No fim, eu acabei tornando isso 3 passos, porque eu tentei sintetizar, eu tentei organizar isso para ficar mais simples de decorar. Tanto é que talvez alguém que participou lá das primeiras turmas viu isso aqui em 6 partes. Era 2 verdinhas, 2 vermelhas e 2 azuis, entende? Era assim antes, que era representado o logotipo. E aí, aqui dentro já pega grande parte das coisas que eu sei que são importantes para a gente escalar. Por exemplo, planejamento, entende? O conceito do pensar, ele está todo em cima de planejamento. Obviamente, ele está dividido entre mapear o ambiente, né? E fazer o planejamento de ações e de financeiro e tudo mais. Porém, o conceito do pensar geral é planejar as coisas, é se organizar, entende? E isso é uma das coisas que eu acho importante. E a gente vai falar sobre todas daqui a pouco, porque é uma das coisas. Depois a gente tinha o agir, que é a parte da ação, né? E lógico que a gente tem aqui o criar e o comunicar. E o criar, tu vai pegar todos os aspectos de ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho que criar o meu site, eu tenho que criar as fotos, eu tenho que criar, né? Então, toda essa parte operacional, ela tá dentro do criar. E depois tu tem a parte do comunicar, que é colocar isso no mundo, né? Que também é uma parte extremamente importante. E, basicamente, essas 2 partes juntas é o que a gente chama de agir aqui. E esse agir, ele é muito importante porque, gente, você não tem noção da quantidade de pessoas que não tem essa capacidade de agir, entende? Parece tão bobo quando a gente fala sobre isso, parecendo que eu tô falando uma coisa que é óbvia, porém, quanta gente passou pelo treinamento, e o treinamento ele foca bastante nisso aqui, imersão, né? Eu te organizo para te sair de lá e conseguir, tipo, focar somente nas coisas. Por exemplo, definir o que tu vai usar o canal do Facebook. Pronto, tu vai ter que estudar isso. E por quê? Porque tu vai ter que criar uma página, vai ter que criar o teu anúncio. Então tu vai focar na criação. Quando sai da imersão, tu sai com isso aqui pronto. Por que que eu fiz assim? Porque eu percebi que é aí que as pessoas travavam, elas travavam porque elas não sabiam nem o que elas tinham que fazer. Entende? A gente até fez uma publicação hoje falando sobre isso, né? Antes de conhecer o acelerar e depois de conhecer o acelerar. Basicamente por quê? Porque o objetivo inicial de tudo era justamente que organizasse a mente de vocês. Que vocês parassem de tipo, achar que tem 1 milhão de soluções e que tu tem que aprender tudo no mundo, senão as coisas não vão dar certo. Entende? Então, basicamente esse era o conceito que eu tinha. Eu preciso trabalhar isso aqui, porque isso aqui até o YouTube dá. Entende? Se tu for no YouTube hoje e procurar como criar público de envolvimento, vai ter um vídeo lá te ensinando a fazer isso. Se tu for no YouTube e procurar qualquer outra coisa, tu vai achar na parte operacional. O que tu não vai achar é a parte estratégica. Então tu não vai achar isso aqui muito bem organizado. Até tu vai achar as informações, só que tu vai ter que pensar em cada uma e procurar sobre cada um, depois organizar. Então, basicamente, isso aqui, essa parte do pensar, era a parte que eu percebi que, cara, os empresários estão pensando errado. E daí muita gente me dizia assim, é que eles pensam pouco. Eu dizia, não, é que eles pensam errado. E aí tem uma coisa que, quando a gente entrar agora nas habilidades, vocês vão entender. Muita gente acha
que precisa ficar muito tempo pensando. Eu preciso de mais tempo para pensar para eu conseguir ter as coisas. E aí já tá uma coisa que todo empresário que realmente tem resultado, ele entendeu. Ele entendeu o quê? Ele não precisa de muito tempo pensando. Ele precisa pensar na maneira certa, nas coisas certas e executar. E aí, gostou do conteúdo? Então, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos legais que eu vou trazer aqui, tá? E dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar também.